Não. Mas nessa uma década aí, quais foram os seus desafios, assim, por parte de liderança? Quais foram os acertos, assim, grandes acertos que você teve e falhas, assim, que você fala assim, putz, não, isso daqui não foi legal, mas pra passar, porque às vezes algum líder tá tendo algum problema parecido. Fala aí pra gente. Então, eu acredito que, nossa, são 10 anos de muita graça e misericórdia de Deus para eu estar nesse lugar, né? Porque eu acredito que com o esforço humano você consegue chegar até um ponto. Chega um ponto que você não consegue fazer mais. Então, assim, eu acredito que é muita graça, assim, apesar, sempre foi apesar de mim, nunca teve, eu acredito que não tinha sabedoria humana que fosse capaz de me manter até hoje. Sim. Então, assim, foi um processo, igual eu falei, que eu não recomendo. Então, você está aí, se você está, né, conhecendo Jesus agora, não procure liderar algo, liderar pessoas agora. Passe pelo processo de conhecer a Deus, de conhecer a palavra, ler a Bíblia. Cara, eu me tornei líder antes de ter lido a Bíblia. Tipo assim, eu não tinha muito conhecimento. Eu tinha aquele conhecimento. Claro que eu tinha uma liderança por cima de mim, pessoas que estavam me orientando. Eu nunca Sim. estive sozinha. Então, assim, eu acredito que um dos maiores acertos na minha caminhada cristã é que eu nunca andei sozinha. Eu nunca tive um tempo da minha vida que eu não tive alguém me acompanhando, alguém que andava comigo, não tinha uma discipuladora, um pastor que estava que estava ali me acompanhando, me aconselhando. Eu nunca andei sozinha. E eu acredito que isso foi um divisor de águas na minha vida, porque desde quando eu comecei, eu sempre tive uma vida de transparência, eu sempre tive alguém que eu prestava contas. Então eu não fazia as coisas da minha cabeça. Sim. Eu poderia até fazer, mas se eu fizesse estava errado, eu ia lá, confessava, ou era chamar a atenção. Então eu acho que isso foi crucial para eu chegar onde eu estou hoje. Na vida saudável que eu tenho com Deus e com a minha igreja local. Porque a gente sabe que pelo caminho as pessoas se decepcionam. Claro que eu também, na minha trajetória, eu me decepcionei com lideranças, com pessoas, né? Já tive expectativas que não foram frustradas. Mas eu nunca considerei ser uma desigrejada. Eu nunca considerei não estar numa igreja local. Porque eu sei que o compromisso de Deus é com a igreja local. O compromisso de Deus não é comigo como indivíduo apenas. Deus, ele me alcançou, mas o compromisso dele é com a igreja. Ele vai voltar para buscar a igreja. Deus é apaixonado com a igreja. Então, eu acredito que isso foi uma das coisas fundamentais. Eu sempre fui acompanhada e é legal que tem uma história. Tem uma das nossas líderes jovens lá, que é a Carla, né? Ela é uma das minhas melhores amigas, nós somos muito amigas, é uma irmã de coração. Só que no início da minha caminhada, a Carlinha já era crente há muito tempo. A Carla sempre foi crente, a Carla é a mais crente de todas. E aí ela que me acompanhou, ela foi minha discipuladora e tudo. E eu lembro no primeiro discipulado que eu tive com ela, lá no Via Shopping, gente, sentada num café que tinha lá no Via. E aí a Carla é muito meiga, muito calma, muito serena e tudo. E eu tenho esse jeitão, assim, né? Tipo assim, que fala as coisas, que pense tudo, não sou muito carinhosa, aquela coisa assim. E aí eu lembro que eu falei com ela e quando falaram pra mim que ela ia cuidar de mim, eu fiquei tipo assim, cara, nada a ver. Dois polos diferentes. Totalmente, ela super fofinha, meiga, e eu toda assim, nada fofa, meio ogro e tal. Exatamente, eu fiquei tipo, cara, o que vai colocar? Aí, enfim, a gente foi se encontrar e eu falei com ela, olha pra você ver, gente, o nível de tratamento que Deus tinha que fazer comigo. Uma pessoa ali disposta a cuidar de mim, ouvir, né, meus pecados, me ajudar na caminhada cristã. E eu falei pra ela assim, olha, quero te falar uma coisa, esse é o primeiro encontro, então eu já vou falar pra você. Eu não sei como vai ser, se vai funcionar desse jeito, gente. Se vai funcionar, mas eu quero dizer que eu não sou fofa igual você. Eu não falo igual Meu você. Deus. Eu não sou do seu jeito. E eu não quero ser do seu jeito. Então eu não sei se isso aqui vai dar certo, mas eu quero te falar que eu não sou assim. Eu não sou essa fofinha, amada por todos e tudo. Olha o nível que... Coitada dela. E ela foi crucial na minha caminhada, porque ela me pegou ali no diamante bruto, assim, né? Jesus lá com diamante, que se fosse lá pela terra era uma pedra mesmo. E Deus foi usando muito ela pra me lapidar, aprendi muito com ela, aprendi a encontrar a minha doçura, né? E foi tipo assim, então eu acredito que esse foi um dos maiores acertos. Eu ter sempre alguém pra prestar contas, eu sempre ter alguém pra conversar, não alguém pra controlar a minha vida. Claro que... dentro do ambiente da igreja e diversos tipos de liderança, eles vão ter pessoas que vão ter um perfil mais controlador,
que Deus vai tratar, né? Sim. Eu tinha um pouco desse perfil, assim, de ser mais... não queria controlar as pessoas no meu início de liderança, que é um dos maiores erros, mas de talvez criar as coisas do meu jeito, da minha maneira, sabe? Sim. E não entender que todo mundo tem o seu jeito, tem a maneira como se expressa, né? Cada um tem a sua individualidade, tem os seus dons, habilidades. Então, cada um vai Verdade. liderar de uma maneira. Então, como eu comecei a liderar muito cedo, foi muito rápido. Em cerca de 2, 3 anos, eu já era supervisora de 8 células. Uau. Que foram geradas a partir de mim. Então, eu comecei com uma célula e já virou, tipo assim, 8 células em Caraca. muito pouco tempo. Caramba, E foi cara. tudo muito rápido. Então, tinha muitas pessoas debaixo da minha liderança e eu acredito que nesse tempo eu devo ter falhado muito com as pessoas. No sentido, às vezes, de falar, na maneira de falar. Então, como eu sou muito direta, eu sou muito objetiva, direta. E, às vezes, uma pessoa, ela ouve aquilo com... às vezes sentindo que é uma grosseria. Então, eu acredito que nesse processo de liderança, eu posso ter falado, posso não, com certeza eu falei, às vezes sendo muito objetiva, ferir pessoas, falando assim, de um jeito tipo assim, olha, isso aqui não é assim. Não, você tem que entender a realidade da pessoa. Hoje eu entendo, hoje eu sei que eu não posso falar tudo que eu penso. Como eu comecei muito cedo, às vezes eu falava aquilo que eu pensava. Eu tenho um senso de justiça muito aguçado. Tá em mim e isso faz parte do chamado, Deus tem pra mim, né? Mas quando ele não é controlado pelo Espírito Santo, ele é usado como uma régua pra medir as pessoas. Verdade. Então, eu acredito que muitas vezes eu colocava essa régua muito alta. Então, se a pessoa não chegava nesse patamar que eu considerava correto, isso de alguma maneira fazia ela se sentir desaprovada. Meu Então, Deus. como líder, fui aprendendo isso no processo, de que as pessoas têm o seu processo de conhecer a Deus, da revelação que elas vão ter. Existe o processo dela entender quem ela é em Deus, pra ela conseguir abandonar certas coisas, pra ela aprender como lidar. Porque eu também tive que aprender. Então, assim, como líder, também a Bíblia diz, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Tô contando pra vocês que em pouco tempo eu já tinha 8 células. Então, eu imagino tanto também que era cobrado de mim. Caraca. Então, eu sempre me senti muito exprimida. Muito assim, muito exprimida porque eu tinha que prestar contas pros meus líderes, mas também tinha que prestar conta pras pessoas. Porque não existe isso, né? Do evangelho de... é pra liberdade que Cristo me libertou. Sim, mas a minha liberdade termina quando começa a do outro. E se alguma coisa que eu faço faz ele pecar, eu não posso fazer mesmo que não seja pecado. Verdade. É Paulo que fala isso, é uma régua muito alta. E você começa a viver isso no momento que você vira líder. Porque quando você ainda não é líder, poucas pessoas estão te olhando. Claro que a sua vida é um exemplo onde você tá, mas pouco é cobrado de você. Num lugar de liderança, muito é cobrado. Verdade. Então, você vai ter que abrir mão muitas vezes de coisas que muitas vezes não são pecados. Então, dentro do meu processo, né, de me converter, eu fui vivendo isso.